Hoje a gente vai ver sobre os povos antigos da América Espanhola. O que é a América Espanhola? É a região aqui da América onde os europeus e espanhóis vieram e colonizaram. O contato entre esses espanhóis e os povos que aqui habitavam as Américas, ele foi marcado por vários momentos. Primeiro, houve um choque cultural. O europeu muito bem vestido, o indígena andava nu. Há um estranhamento, tanto na questão visual como comportamental, e um passou a julgar o outro. O europeu olhava para o índio nu e dizia que aquilo era uma aberração da natureza e era um pecado grande, porque a igreja isso não permitia. O indígena olhava o europeu bem vestido e não entendia nada do que estava acontecendo, aquele monte de roupa, aquele monte de adereço. Então, esse primeiro contato, ele sofreu choque cultural, houve um estranhamento e houve o julgamento de uma nação com a outra. Os povos do Peru, eles viveram aproximadamente 12 mil anos nessa região, antes da chegada do europeu. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta, e por volta de 6 mil anos antes de Cristo, eles passam a ser sedentários. O que é isso? Eles passam a ter moradia fixa, eles passam a produzir seu alimento, a criar seus animais. Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, eles se organizam de tal forma que começa a surgir as cidades. E aí vai dar origem à primeira civilização, que é a civilização Caral. Esse início é bem parecido com as grandes civilizações lá da Mesopotâmia. Eles são nômades, vão indo, ficam sedentários, vão próximos a um rio, passam a ter moradia fixa e começam a se organizar em grupos, em tribos, em aldeias, até se transformar em cidades. Aqui na América Espanhola, a civilização Caral é a mais antiga que até hoje se tem notícia. Caral foi a primeira civilização americana. Ela é uma das mais antigas até mesmo do planeta. Ela ganha até mesmo do crescente fértil que a gente viu lá na Mesopotâmia, no Egito. Ela se estabeleceu no Vale do Supé, durou mais ou menos 1000 anos e formou mais de 20 cidades. 2 dessas cidades apenas eram no litoral. E esses povos são chamados também de povos andinos. Por que andinos? Porque eles estão na região da Cordilheira dos Andes. A organização da capital Caral. Na parte baixa, tinha um anfiteatro, tinha as residências e as demais construções. O anfiteatro para aquela questão da política do pão e do circo, que a gente já viu também, já comentou. As residências das pessoas comuns e as demais construções. Na parte alta, as residências oficiais e os prédios públicos. Esses prédios, eles eram, na grande maioria, em forma de pirâmides e tomavam por base a posição dos astros. O pôr do sol, o nascer do sol, tudo isso ele era bem milimetricamente medido e o local era estratégico na construção dessas pirâmides. Os aspectos culturais que preservavam eram o Quechua, que é um idioma oficial, o Quipós, que era utilizado para a comunicação e para o cálculo, e os geóglifos, que eram os desenhos nos solos. O Quechua é o dialeto, o idioma deles, a fala, né? O Quipós era um trançado de cordas coloridas com nós, onde eles utilizavam para contabilizar algo ou alguém. Então era bem interessante a maneira que eles utilizavam, vários nós, tipos de nós, a coloração daqueles fios, tudo isso passava informações. E os geógrafos são desenhos feitos no solo que a gente consegue ver detalhadamente se a gente estiver do alto. De vez em quando aparecem similares de geóglifos pelo mundo e as pessoas começam a levar pelo lado da questão da ufologia, de que foi feito por extraterrestres e tal. Na realidade, foram a civilização Caral que começou com esses desenhos nos solos. Como é que eles acabaram? Acredita-se, as hipóteses mais prováveis é que foi devido às alterações climáticas, que forçou eles a abandonar essa região em busca de alimentos. Eles eram povos autossuficientes, não dependiam de ninguém e eram ágrafos. O que quer dizer povos ágrafos? Eles não tinham escrita. Por isso que fica difícil a gente ter uma noção mais comprobatória
da civilização Caral. E aí vem a civilização Nazca, também na América Espanhola. Essa veio surgir por volta de 100 anos antes de Cristo. Provavelmente o governo deles era teocrático. O que é um governo teocrático? Deus, acima de tudo, e esse Deus, ele escolhia o seu governante, que passava a ser um semideus. A agricultura era a base econômica e o interessante é que aqui eles passam a fazer canais de irrigação para poder trabalhar nessa agricultura. Eles são artesãos, mexem com questão de tecidos e também com cerâmicas bem coloridas. Os geóglifos também continuam e aqui vai ter um caráter religioso e também vai servir como um calendário astronômico, ou seja, eles utilizam os astros para conseguir tentar controlar e mapear o controle do tempo. Atualmente, esses geóglifos, eles fazem parte do patrimônio da humanidade. Os Incas é o mais famoso povo andino que existiu. Por quê? Eles não registravam em documentos, eles trabalhavam muito na oralidade, na fala. Achados arqueológicos dos Incas mostram que muito do que eles fizeram se perdeu no tempo porque os espanhóis tentaram esconder essa história. Então está muito mascarado esses achados porque há registros dos espanhóis que sobrepõem esses registros incas. No auge do Império Inca existiam mais ou menos 100 grupos étnicos independentes entre si, ou seja, mais de 100 grupos, cada um com sua crença, com a sua língua, com a sua maneira de viver, independentes, formava todo esse Império Inca. Eles possuíam aproximadamente 20 dialetos diferentes, em uma população de mais ou menos 12 milhões de pessoas. Por onde que eles andaram? Os Incas, eles expandiram bem. Equador, Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina. Por todo esse território, os Incas passaram. No início, eles se fixaram na região do Peru, hoje atual Cusco, às margens de 2 rios. Essa região ela era ocupada por pequenas comunidades que exploravam os recursos desses rios. No início, eram subordinados ao Império Ximú, mas depois passaram a dominar os Ximú. Primeiro eles obedecem, depois eles dominam. A sociedade inca, ela era forte e hierarquizada. Eu tinha que obedecer uma hierarquia, quem manda, quem obedece, quem faz as leis, quem tem que trabalhar. Tinha uma aristocracia hereditária, os proprietários de terras, os donos da terra, acabavam passando de pai para filha esse poder. Existiam as autoridades religiosas também, as autoridades militares e os governantes das províncias. Lembra que o Brasil também foi província, dividido em províncias? Pois é, nessa região também os incas, eles tinham governadores em suas províncias. A organização social, o Sapa Inca, que era o todo-poderoso, e sua família, as autoridades religiosas, militares, governantes e provinciais estavam um pouquinho mais abaixo, funcionários públicos, sacerdotes e exército na terceira camada, e lá na base, os que trabalhavam mesmo, os que mais sofriam e que tinham em maior quantidade, os camponeses. A cidade de Cusco é uma cidade imperial, era a capital administrativa e era o grande centro religioso. Então ela tinha 3 funções numa só. Era o grande império, o centro, a administração do império partia dali e era um grande centro religioso também. A atividade econômica inca era a base da agricultura, mas também eles mexiam com ourivesaria. O que é isso? Com ouro, metais. Eles tinham uma rota comercial, devido a eles terem um enorme sistema de estradas bem complexo, bem elaborado. Eles produziam utensílios de metais, porque eles tinham tanto metal como eles tinham a habilidade de mexer com esses metais, e eles também se tornaram militares para conseguir comandar e controlar todo aquele império. Então, essas atividades econômicas que regia toda a civilização inca. A religião inca, eles utilizavam o quipó para a contagem do tempo ou dos produtos. A principal divindade era o deus Sol, o Inti.
Eles tinham uma rede de canal de irrigação bem complexo para trabalhar nessa agricultura. Eles trabalhavam com a arquitetura de encaixe, encaixando pirâmides. Prova disso que a gente tem é a grande cidade de Machu Picchu como patrimônio da humanidade também. É um dos sítios arqueológicos mais procurados do mundo. Fica localizada no topo de uma montanha, a mais de 2.000 metros de altitude. E aqui tem um link que o portal SAIS deixou para vocês, tanto na plataforma como no livro, e eu trago aqui novamente, para vocês terem essa curiosidade de ir lá e fazer essa visitação virtual, para ver como era bem complexo a arquitetura. O Império Xingu vai surgir lá por volta do século XII e se desenvolve através de técnicas de construção de canais e aquedutos também para as regiões mais áridas, as regiões mais secas. A principal cidade era Tianchan, que chegou a abrigar 80.000 pessoas em uma única cidade. No século XV, eles são dominados pelos Incas. Os Olmecas, eles vão povoar aquela região litorânea da América Espanhola. Eles vão se formar em 3 núcleos urbanos principais, eles vão se espalhar por toda a Mesoamérica até se tornar a civilização mais antiga da América do Norte e da América Central. O que os Olmecas deixam para nós? De herança, de legado? As esculturas de cabeças, que são lindíssimas, o culto ao jaguar, que é uma espécie de uma onça, eles cultuam demais, eles valorizam ali, é uma espécie de divindade. O primeiro calendário da América, através de um estudo de astronomia, foi dos Olmecas. Um sistema de escrita hieróglifo em madeira, semelhante à escrita que a gente viu lá nas primeiras civilizações da Mesopotâmia. E um jogo de pelota, que é um arremesso com as coxas, com os braços e quadril. Tem que arremessar a bola só utilizando as coxas, o braço e os quadris. O interessante do jogo da pelota é que se formavam 2 times. Não se sabe se era o time ganhador ou era o time perdedor, mas um dos times acabava sendo sacrificado ao final do jogo. Ele era então não uma prática esportiva, mas sim uma prática ritualística, um ritual aos deuses. No México, há uma cidade que é considerada a maior cidade de todo o continente americano, desde o período pré-colombiano, que é Teotihuacan. Ela é considerada a cidade dos deuses, que é um grande centro cerimonial. Ela tinha mais de 200.000 habitantes nessa época. Ela possuía 2 pirâmides, principalmente a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, que eram grandes templos. E ela chegou ao fim graças às invasões dos povos vizinhos e dos saques realizados em seu comércio. Na Mesoamérica, a gente vai ver sobre os maias. Os maias deram origem a cidades-estados independentes uma das outras. Elas não dependiam entre si, cada uma tinha sua forma de governo. Os maias também, eles construíram diversas pirâmides que eram locais de adorações e sacrifícios humanos, e eles desenvolveram técnicas arquitetônicas também. A sociedade maia, ela era dividida em 4 partes. O líder, ele era chamado de Alauinic, ele era líder civil, militar e religioso ao mesmo tempo. Então ele fazia essas 3 funções, militar, civil e religiosa. Abaixo dele vem os batabes, que eram governantes das cidades independentes, os aristocratas, que tinham as funções religiosas, administrativas e guerreiras, e por último a gente tem os camponeses, artesãos e comerciantes, na base da sociedade maia. A economia maia, ela era voltada na produção de milho, o cacau também era produzido e era considerado um produto de luxo, e também tinha a questão dos minérios, da exploração de minérios. Então a economia maia era voltada no milho, no cacau e na produção na extração mineral. A religião politeísta, o que quer dizer isso? Eu acredito em vários deuses, em divindades. E essas divindades, elas poderiam ter formas de homens, formas de mulheres ou andrógenas, que eram aquelas formas que você não sabe nem se era um homem ou se era uma mulher, que não tem como você saber
qual é a intenção de mostrar essas formas andrógenas. Várias tentativas até ele se chegar à criação humana. Era essa a crença, que os deuses foram criando os mundos até se chegar a uma perfeição do ser humano. E que, enquanto essas perfeições não aconteciam, que, segundo eles, para o ser humano ser perfeito, teria que respeitar e adorar os deuses. Eles foram, então, eliminando os mundos e fazendo novos mundos, até que o ser humano chegou a esse ponto de respeitar e adorar os deuses. Eles deixaram um código de escrita também para nós, vários saberes matemáticos, o número zero, a inserção do número zero na matemática surgiu aqui, a elaboração de 2 calendários, um calendário religioso e um calendário civil, também foi legado deixado por eles. E como é que terminou essa civilização? Bom, a partir do século X ocorreu seu declínio. Transformações ambientais, a questão de secas, enchentes, invasões de inimigos, tudo isso fez com que chegasse ao declínio. Atualmente, são cerca de 5 milhões de descendentes que tentam conservar todas essas crenças religiosas que a gente acabou de ver. A civilização astecas, ou mexicas, também são chamados, passou mais ou menos 100 anos dominado por outros povos. Só que daí eles se revoltam e conseguem dominar esses povos que antes tinham eles como dominados. Eles vão criar ilhas artificiais num lago, eles têm uma força militar incrível, eles vão adotar também o sistema de províncias e vão ter 38 províncias em seu território, e eles acabam, os astecas, eles acabam unificando e controlando toda a região mexicana. A cidade mais famosa dos astecas é a cidade de Tenochtitlan, é a capital do Império Azteca. Ela tem um avançado sistema hidráulico, ela possuía quase 200 mil habitantes nessa cidade, ela representava o centro do universo e ela era dividida em 4 regiões, em 4 mundos, para adorar os deuses dos 4 mundos que foram feitos até se chegar à perfeição do homem. Na sociedade asteca, no início, ela era uma sociedade igualitária, todos com os mesmos direitos, todos com os mesmos deveres, e a base dela era de camponeses e guerreiros. Depois, ela se tornou uma sociedade hierarquizada e bem complexa, cheia de estamentos. A organização social depois ficou então dessa maneira. No topo, imperador, com a monarquia teocrática, que eu já expliquei o que é. Na classe dirigente vinham os chefes militares, sacerdotes e funcionários públicos. Na classe intermediária, grandes negociantes, os plebeus, que são os camponeses, os pequenos comerciantes, e por último, os servos, que eram considerados propriedade do patrão. Os servos não eram considerados seres humanos, eles eram considerados objetos que pertenciam ao patrão. A religião asteca, ela era envolta de um panteão de deuses. E aí são vários deuses. Os principais são esses. O deus da chuva e do trovão, o deus do vento, da escrita e das artes, o deus do milho e da fertilidade, que o milho era considerado sagrado para os astecas, o deus do fogo, a deusa do amor, o deus protetor dos jovens e dos guerreiros. Então esse monte de deuses formava o panteão das divindades astecas. Essa religiosidade, ela tinha diversos rituais com simbologias diversificadas, que até hoje tem alguns símbolos que não conseguiu ser identificado por historiadores. Os templos sempre muito bem enfeitados, bem ornamentados. As pessoas que iam para o sacrifício humano, elas iam felizes, enfeitadas, arrumadas. Elas não iam, tipo, eu estou indo para morrer. Não, elas iam ao sacrifício porque iriam se encontrar com os deuses. Elas iam felizes, bem arrumadas, bem produzidas. E eles também acreditavam estar no quinto sol, ou seja, no quinto mundo. Se eles estavam vivendo o quinto mundo, nós hoje estamos em qual? Existiam 2 tipos de guerras aqui, as guerras de conquistas e as guerras religiosas. Nas guerras de conquistas, eles utilizavam as armas, arco, flecha, lança, porrete, e eles tentavam conquistar terras, conquistar tributos, conquistar prisioneiros.
Nas guerras religiosas, não poderia usar armas, porque o que eles iam capturar eram pessoas para sacrificar para os deuses. Então, não poderia causar sofrimento nessas pessoas. Então, eles tinham que imobilizar. Não era como fosse nas guerras de conquista, que eu poderia acertar com uma lança, matar e tal. Nas guerras de conquista, sim. Agora, quando eu passo para as guerras religiosas, eu não posso gerar sofrimento para a presa, para aquela pessoa que eu vou pegar para sacrificar para os meus deuses. O que ficou de herança para nós? Poucos códigos sobraram, porque os espanhóis acabaram com muitas informações, destruíram quase tudo. Então, pequenos fragmentos, é um trabalho muito árduo, muito complexo, para a gente ver o que nós herdamos desse povo que esteve aqui antes da chegada de Colombo às Américas. E aí, então, esse nosso capítulo, ele trabalha essa questão do início das civilizações da América Espanhola, que se assemelha em muitas informações com o que a gente viu nas civilizações da região da Mesopotâmia, ali próximo a Rio Tigre, Eufrates e Nilo. Então é bem semelhante, é bem parecido.